eventos marcantes da vida de uma pessoa e como as ações dela influenciaram ou foram influenciadas pelos acontecimentos da época são a nossa pauta. A biografia de homens e mulheres que marcaram a história do Rio Grande do Norte e você confere aqui, no programa Personalidades. Neste programa, vamos contar a história de um ex-governador do estado e ex-senador da República, Geraldo José da Câmara Ferreira de Melo. Era uma vez um menino que se tornou notável pelas habilidades de escrever e principalmente de falar bem em público. Começou como revisor do Jornal da Igreja e chegou à chefia de redação de um dos jornais mais tradicionais do estado, com direito à coluna política assinada por ele e tudo. Destacou-se ainda mais como orador, qualidade reconhecida pelo ex-governador do estado e amigo, Aloísio Alves, que apontou o norte para o crescimento profissional de Geraldo Melo em Recife. É o que você confere a partir de agora. Eu não sei quem é esse tal de Geraldo Melo, não. É um homem encantador. As pessoas se apaixonam gratuitamente por Geraldo Melo. Ele se destacou muito pela palavra que ele dirigia. Da seriedade de Geraldo, com relação a tudo que faz. A honestidade de Geraldo, que é muito difícil no meio político. A minha admiração por Geraldo Melo é tão grande que eu preciso cortar os exageros. Tenho o privilégio e a honra de ser seu amigo e o tenho como um verdadeiro irmão. O mestre, ele é meu porto seguro. Geraldo é uma pessoa de uma personalidade marcante. Ele, em qualquer recinto que ele chegue, ele se destaca pelo conhecimento que tem. A figura mais talentosa da minha geração. Ele é um produto da luta de 60. Ele é forjado no calor da última grande campanha, que foi a campanha de Aloísio Alves contra Djalma Marinho. Geraldo, para mim, é um dos políticos, é um dos homens mais preparados do Rio Grande do Norte, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista humanístico. O Geraldo tem uma bagagem muito boa, sabe? Como senador foi também brilhante. Então eu acho que é um nome que honra o Rio Grande do Norte, que enaltece o Rio Grande do Norte. A família de Geraldo José da Câmara Ferreira de Melo tem raízes em Campo Grande, no interior do estado do Rio Grande do Norte. O pai dele, Pedro Ferreira Melo, era desse município e a mãe, Almira da Câmara Melo, tinha familiares lá. Mas foi na capital do estado que Geraldo Melo nasceu, em 12 de julho de 1935. Ele passou toda a infância e adolescência com os pais e os 9 irmãos em Natal. Segundo o filho do casal, Pedro e Almira, desde cedo o menino já tinha um sentimento de justiça social. Estava em João Câmara, o povo morrendo de sede, uma seca miserável, ia passar um trem da rede ferroviária com água, mas não ia parar em João Câmara. Eles colocaram os obstáculos na linha férrea, obrigaram o trem a parar, armados com 1 ou 2 revólveres, obrigaram a dar água para todo o povo de João Câmara, abastecer a cidade, depois liberaram o trem. Geraldo gostava de estar em meio às pessoas. Curioso, ouvia e aprendia com os mais velhos. Eu comecei
Geraldo Melo quando éramos estudantes secundaristas em Natal. Ele já era um destaque pela sua inteligência e brilhantismo, de forma que se tornou conhecido dos outros estudantes. Devido à facilidade com as palavras, conseguiu, por intermédio do pai, um emprego temporário de revisor do jornal A Ordem, da Igreja Católica. Como eu não era um menino rico, meu pai, eu acho que eu tinha aí 12 anos de idade, 14 anos de idade, aproveitou umas férias. Eu tinha um tio que era presidente da empresa editora do jornal A Ordem, que era um jornal da diocese, então diocese. Esse meu tio se chamava Joaquim Mira. E meu pai falou com ele, ele me arranjou um emprego de revisor do jornal A Ordem. Ainda hoje eu tenho os cacuetes de revisor. Se você digitar um texto e eu começar e tiver uns errinhos de digitação, eu não me controlo e tenho que corrigir. Então, terminaram as férias e terminou o emprego. Depois dessa experiência, conheceu o político e proprietário do jornal Tribuna do Norte, Aloysio Alves. Teve a oportunidade de se tornar repórter, além de ter uma coluna no jornal. No Colégio Marista, eu tinha um colega, que é um médico respeitado hoje, Dr. Quinho Chaves, que me falava sobre Aloysio. E provocou, não sei como, nem me lembro mais quando, nem de que maneira, um encontro meu com ele, porque ele achava que era uma coisa que eu iria valorizar, e eu falei e valorizei. Geraldo foi um dos primeiros funcionários da Tribuna do Norte. Ele tem até hoje a carteirinha da Tribuna do Norte. O jornalismo abriu portas para a futura trajetória política. Uma das grandes brigas da política do Rio Grande do Norte foi de Aloysio Alves com Dinarte Marins. Mas antes dessa grande briga, eles eram correligionários. E quando Dinarte Marins foi candidato a governador, era senador da República, eu era menino, meninote, Aloysio estava tuberculoso e não pôde vir. E disse a Dinarte: não tenho dinheiro, não posso ir, não sei como lhe ajudar. A ajuda que eu posso lhe dar é o seguinte: quero que você conheça esse menino aí, leve ele com você, bote ele para falar nos palanques por aí afora. Se ajudar, é a minha ajuda. Aos 21 anos, já era chefe de redação da Tribuna do Norte. Ficou no jornalismo até os 24 anos, quando, por sugestão do amigo Aloysio Alves, foi para Recife fazer o curso de Planejamento do Desenvolvimento Econômico realizado pela CEPAL, a Comissão da ONU para a América Latina e o Caribe. Aloysio me disse: vai haver um curso da CEPAL e você devia fazer. Eu sei que ele mexeu tanto que eu terminei, me apresentei para ser selecionado e fui selecionado e entrei para fazer esse curso. Terminado o curso da CEPAL, foi selecionado para integrar o corpo técnico fundador da SUDENE, a Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, órgão com sede em Recife, liderado na época pelo economista Celso Furtado. Na SUDENE, ocupou o cargo de direção e se aprofundou nos conhecimentos na área econômica. Esse economista pediu ao diretor da CEPAL o seguinte: terminado o curso, você vai escolher 10 caras que sejam os 10 melhores do curso e me oferecer esses 10 para a minha equipe, para eu começar a trabalhar na estruturação da SUDENE lá no Brasil. E eu fui um dos 10. De volta ao Rio Grande do Norte, Geraldo Melo trouxe na bagagem os conhecimentos adquiridos em Recife. E aqui se tornou uma referência no planejamento para o desenvolvimento econômico. Ao lado do governador Aloysio Alves, criou companhias de água, energia, telefone. Mas saiu do governo antes do fim. Enveredou pela atividade empresarial e ficou conhecido como o dono de usina de cana-de-açúcar no município de Ceará-Mirim. Geraldo Melo estava em Recife,
quando Aloysio Alves, eleito governador do Rio Grande do Norte, o convidou para ser secretário executivo da CED, a Comissão Econômica de Desenvolvimento do governo. À frente da comissão, formou uma equipe e implantou uma visão inovadora no planejamento. Meu pai, quando se elegeu governador, foi numa tal revolução popular, mudança de ideias, de parâmetros, de propostas, né? Que ele tinha muita preocupação em que o governo correspondesse a toda essa expectativa. Aí procurou nomes novos e Geraldo já se destacava por esse talento, por essa competência, e meu pai fez essa experiência com o Geraldo. E talvez tenha sido a melhor do seu governo, porque Geraldo, novo ainda, presidiu o CED, participava da reunião da Sudene, na área de planejamento, e foi, diria aqui, um dos grandes aliados na formulação, na formatação do governo vencedor, vitorioso, transformador de meu pai no Rio Grande do Norte. Ele trouxe, ao lado de Aloysio, uma nova mentalidade para o Rio Grande do Norte, a mentalidade do planejamento, que ele deixou aí como uma semente para todo o Rio Grande do Norte. Através dele, com 20 e poucos anos de idade, foi que chegou ao Rio Grande do Norte o conceito, a ideia de planejamento. Planejamento, naquela época, era alguma coisa que você tinha apenas de uma forma abstrata, conceitual, nos livros, e Aloysio assume o governo em 61, e Geraldo vai liderar um grupo de jovens, e essa história é muito conhecida. É curioso, porque a gente confunde às vezes. Planejamento não é o que você vai fazer. Planejamento é o que você vai fazer hoje para atingir o futuro que você quer. Então, foi esse o conceito que Geraldo trouxe. Geraldo foi o secretário executivo a nível de secretário de Estado. Ele ficou aqui 3 ou 4 anos, depois voltou para o Recife, e do CD, sob o comando de Geraldo, nasceram grandes projetos aqui para o Estado, como a Coserne, como a Cidade da Esperança, o saneamento de Torres, foi a primeira cidade totalmente saneada do Brasil, a Doutora, de Jiqui, turismo com o Hotel do Reis Magos e com o hotel de 2 outros hotéis, que eram de Mossoró Esperança e o Hotel de Olho d'Água do Milho. Geraldo Mello participou das grandes ações do governo Aloysio Alves, que deram início ao desenvolvimento econômico do Estado com recursos da Sudene e ajuda financeira da Aliança para o Progresso, um programa de desenvolvimento do presidente Kennedy dos Estados Unidos para tentar conter a ameaça soviética e difundir a campanha pró-capitalismo. Nessa época, foram criadas a Companhia de Águas e Solos, Gasol, e as companhias de serviços elétricos e telefônicos, a Coserne e a Telerne. Eu cheguei para ele com a proposta de criação da Telerne e ele ouviu tudo que eu expliquei, como era que ia ter uma ampliação do sistema em Natal, mas ia ter também telefone no interior e tal, e a gente ia poder telefonar, que naquele tempo para telefonar era um negócio incrível. Ele ouviu tudo. Quando terminou, ele disse: espera aí, você está querendo me dizer que eu vou poder pegar este telefone que está aqui em cima da minha mesa e ligar para Angicos? Eu disse: exatamente. Eu estava falando no uso de centrais de micro-ondas, veja só, não era nenhum forno, não. Era um sistema micro-ondas de rádio. Então, ele ouviu, disse: que é isso que você está propondo? Eu disse: é. Ele disse: olha, seu Geraldo, é por causa dessas ideias que você tem que todo mundo nesse estado diz que você é maluco. Você não pode ter juízo para estar propondo essas coisas. Agora, como eu também não tenho juízo, me dê para cá. Aí escreveu: autorizo, e assinou embaixo. Em 1964, Geraldo sai do governo. Em seguida, volta para a Sudene em Recife. Tempos depois, funda a Adplan, uma empresa de consultoria. Geraldo tornou-se um consultor. Ele, juntamente com outros diretores do departamento da Sudene, eles fundaram
partir de uma determinada época, eles fundaram uma empresa chamada Adiplan, cuja presidência era de Aloysio Afonso Campos, um advogado paraibano, muito conhecido em todo o Brasil. E eles tiveram essa empresa. Depois Geraldo saiu dessa empresa e veio ser empresário no Rio Grande do Norte. No início da década de 70, ele e um amigo assumem o controle acionário de 2 usinas de açúcar que estavam em dificuldades financeiras, a São Francisco e a Ilha Bela. Promovem uma modernização empresarial com a fusão das empresas e a criação da Companhia Açucareira do Vale do Ceará-Mirim. A atividade empresarial na cidade de Ceará-Mirim contribuiu para que Geraldo desenvolvesse uma atividade política nessa região. Como empresário, ele foi realmente um homem de muito sucesso. Mas a grande vocação de Geraldo, a grande preocupação dele era com a coletividade. Ele tinha uma vocação política muito evidente. A vocação para a política e o desejo de governar o Estado falaram mais alto. No próximo bloco, você confere a história do empresário que se tornou governador. Não saia daí, a gente volta já. Informação de qualidade e credibilidade, com reportagens e entrevistas sobre os principais assuntos da capital e do nosso estado. O Câmara Repórter é um telejornal feito para você que gosta de ficar por dentro de tudo o que acontece no Poder Legislativo de Natal. O nosso encontro é de segunda a sexta, às 8h30 da noite, nos canais 51.4 da TV aberta ou 10 e 110 da TV a cabo. Conto com sua audiência. Até lá! Mais de 50% das crianças do terceiro ano do ensino fundamental não entendem o que leem. E só a educação pode mudar isso. A gente aprende as letras muito bem. Qual é a que parece uma casa? O A. Qual que parece um raio? O Z. Se você não for à escola, você não vai saber. Para aprender a ler, precisa estudar bastante. Ajude a LBV a tornar real para milhares de crianças a oportunidade de melhorar a leitura. O trabalho escravo ainda existe no Brasil e tira a dignidade de muita gente com trabalhos forçados e jornadas exaustivas. São pessoas submetidas a condições degradantes. O Ministério Público Federal atua para combater esse crime, punir os responsáveis e resgatar a dignidade desses trabalhadores. Vamos juntos combater o trabalho escravo e limpar essa mancha da nossa sociedade. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Na década de 80, no Rio Grande do Norte, havia um sentimento de mudança. Geraldo Mello entendeu muito bem esse momento político. Com determinação, persistência e superação, soube ser a esperança por novos tempos e novos rumos. Com um tamborete na mão, pôs fim a 12 anos dos Maias no governo do estado. O vento forte soprou e Geraldo foi eleito governador. Em 1978, o empresário Geraldo Mello recebeu o convite para ser vice-governador do Rio Grande do Norte, na chapa encabeçada por Lavoisier Maia Sobrinho. O Brasil vivia uma ditadura e os governadores eram indicados pelo presidente militar. No final do governo, Geraldo Mello rompe com os Maias, por discordar de uma terceira candidatura consecutiva da mesma família, a de José Agripino, e decide apoiar o projeto político de Aloysio Alves para governador. Ele diz a José Agripino, numa conversa reservada, muito antes que chegasse aos jornais a notícia, ele diz que o terceiro maio era muito e que ele teria dificuldade de concordar com essa estratégia. Isso se dilui, vira uma simples especulação da imprensa, coisa de jornalista atrás de notícia nova, né? E fica para lá. Mas um belo dia ele é convidado por Lavoisier para ter uma conversa. E nesta conversa, em Pirangi, durante o verão, o verão anterior à campanha,
Lavoisier comunica que o candidato será José Agripino. Eles tinham o controle total do PFL, da antiga Arena, depois PFL, essa coisa toda, mais de 130 diretórios. E claro que se fosse para uma decisão no plenário do partido, seria José Agripino, como foi. E Geraldo, então, disse que já encontra com o José Agripino nesse mesmo dia, por coincidência, saindo da casa de Lavoisier, diz, olha, minha conversa com você está de pé. Ou seja, eu não tenho condição de apoiar. Seria aprisionar a classe política do Rio Grande do Norte. Esse aprisionar é uma expressão minha, mas seria cingir a classe política do Estado à mesa da sala de jantar de uma família. Né? E eu não posso ir. E ele, então, apoia Aloysio Alves, seu velho amigo. Com a derrota de Aloysio em 1982, coube a Geraldo a difícil tarefa de reestruturar o PMDB. Ele assume a presidência do partido, conduz a Frente Democrática no Estado com a realização de mobilizações pelas diretas já e comanda a campanha vitoriosa de Garibaldi Alves Filho para prefeito de Natal. A participação de Geraldo Melo na campanha de 85 foi fundamental. Ele foi quem coordenou todos os esforços no sentido de que se viabilizasse a minha eleição. Em 1986, Geraldo decide disputar o governo do Estado. Precisou ter determinação e persistência para poder viabilizar a candidatura dele. Quando ele se candidata ao governo, tinha 51, se candidata numa campanha que é memorável. Consegue iniciar desconhecido e sair vencendo lugar. Eu me lembro que a gente saía, e agora? Agora vamos tentar tal região do Estado. Quem é que temos lá? Vamos ver. E se chegava lá nessa condição, e Geraldo saía na rua, me lembro demais, até hoje, a primeira caminhada que nós fizemos em Macau. Me lembro até hoje, eu estava ao lado dele. Caminhamos em Macau, Pendências, eu me lembro de um discurso num lugar chamado Porto Carrão, Pedrinhas, no interior de Pendências. Era o começo, não tinha ninguém sabia quem era Geraldo Melo. E isso vai criando volume, vai agregando e tornando-se um eco. Eu não fui o candidato natural do PMDB. Eu fui candidato do PMDB na marra, à força. Na campanha se tornou popular. Pequeno, subia em um tamborete para fazer os discursos no meio do povo. Passou a ser conhecido por tamborete de forró e soube usar esse apelido a favor do crescimento da campanha. Mas um acidente com um caminhão da usina de açúcar dele trouxe apreensão à campanha. Eu tinha saído de casa de manhã para a casa de Paulo de Tarso, que era o coordenador geral da minha campanha. Então, fui para a casa dele. Quando eu estava na casa dele, ele atendeu um telefonema e passou para mim. Era um irmão meu, Antônio, me comunicando que tinha acabado de saber que tinha virado um caminhão da usina e tinham morrido 8 pessoas. Eu repeti para Paulo e disse, vamos ligar. Aí liguei para alguém ligado à usina para me confirmar. Me confirmaram, isso é isso mesmo. Eu disse, Paulo, neste momento, a minha candidatura a governador morreu. E a nossa preocupação como enfrentar aquilo. Um caminhão da usina do Geraldo virou um acidente grave. E aí, nessa discussão, como é que se faria, uma nota, a eleição chegando, esse desgaste, a imprensa noticiando. Só que aí o Geraldo Melo, né, que honra muito o Rio Grande do Norte, e honrou muito, e honra o MDB, disse, pode deixar que eu respondo. E sem nota de assessoria, nem de marketing, de nada, ele foi para a televisão e, de improviso, explicou o episódio, assumiu responsabilidade de tal maneira, eu até me arrepio de contar essa história, que foi um momento emocionante da vida pública e da minha, aqui no Rio Grande do Norte, e do nosso MDB. Ele consegue virar o jogo pela sua verdade, pela sua sinceridade, pela sua coragem, e a partir dali, aquele momento que era ruim, pelo acontecido, politicamente, na exploração negativa, se tornou um reconhecimento à verdade de Geraldo. Esse pronunciamento
durou exatos 19 minutos. Geraldo nunca mais vai repetir uma fala igual àquela que ele fez. Naquele dia, ele começou a ganhar a eleição. Geraldo superou o episódio do acidente com o caminhão, continuou crescendo nas pesquisas de intenção de voto e convenceu a população da necessidade de uma mudança. Com uma maioria de 14 mil votos, Geraldo Melo venceu uma eleição apertada contra o então candidato dos Maias, João Faustino. Com isso, ele conseguiu pôr um fim a 12 anos de administração da mesma família no estado. E foi daqui, do Palácio Potengi, que Geraldo Melo tomou posse como novo governador do Rio Grande do Norte no dia 15 de março de 1987. A esperança por novos tempos chegava ao governo, mas também com muitos desafios pela frente. O espírito público de Geraldo fez dele sempre um devotado à causa da coletividade dos norte-riograndenses. Inclusive, ele muito bem demonstrou isso no seu discurso de posse, quando ele fez da varanda do palácio, do Palácio Potengi. Ele terminou o discurso, me lembro, dizendo o seguinte: agora é hora de trabalhar, vamos tirar a gravata. E tirou a gravata, simbolicamente tirou a gravata do paletó e passou a trabalhar. E havia mesmo muito trabalho pela frente. Vamos ver a partir de agora algumas ações do governo Geraldo Melo na assistência social, agricultura, habitação, infraestrutura, turismo e meio ambiente. Apesar das realizações, o governo enfrentou momentos difíceis, como o conflito com os professores. Além disso, administrou numa época de planos econômicos fracassados, inflação galopante e o fechamento do Banco do Estado, o Banderne. Geraldo Melo teve a preocupação de formar um secretariado de conhecimento técnico. Ao lado de especialistas, implantou ações inovadoras no estado. Surgiu da imaginação dele o Programa do Leite, que foi de uma repercussão excelente para a pecuária do estado. O início do programa de adutora foi com ele, fez o programa de Casa de Farinha, fez uma série de programas outros para o setor primário, fez a expansão do centro de convenções, foi bastante atuante na área de educação. Enfim, dadas as circunstâncias durante o governo dele, circunstâncias políticas, circunstâncias econômicas, o problema da inflação, o governo Sarney, a Constituição Nova, o grevismo que se instalou no país a partir da Constituição Nova, né? Ele fez um governo que eu acho muito bom. No início do governo, um dos principais problemas foi a seca. Uma frente de emergência foi criada para garantir trabalho e comida aos mais necessitados. Então eu estou cancelando obras que eu pretendia fazer e para que o dinheiro que eu ia gastar em outras obras eu possa destinar à população para que quem tem fome, pelo menos, tenha o que comer e possa continuar vivendo e trabalhando. E estamos lançando um programa de emergência modesto, pequeno, pobre, mas é o que nós podemos fazer com os nossos recursos. A ação
contou com a participação de vários secretários estaduais e do diretor da CIDA, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agropecuário. Eu, como diretor da CIDA, fui incluído porque era a forma mais fácil de se adquirir alimentos para se fazer uma cesta de trabalhadores rurais, na época, trabalhando em todas as regiões do estado. Então foi implantado uma frente de emergência que se contratou 120 mil homens. E eu fiquei incumbido de comprar, fazer e distribuir 120 mil cestas por mês. Paralelo a isso, existiam outros órgãos da Secretaria, como a CEPA, de Planejamento da Agricultura, e foram feitas várias cisternas no Rio Grande do Norte, em vários lugares. Se comprou bastante milho no centro-sul do país, principalmente da Conab, se trouxe, se vendeu barato e a prazo para o produtor rural. E isso foi uma ideia que foi muito boa para a época da seca, para os proprietários. Alguém achava que aquilo ia ser um grande calote aos proprietários. E para meu prazer e o dele, a adimplência foi de 95%. Sinal que o agricultor é bom pagador. Na agricultura, o governo estimulou a irrigação privada de pequeno porte por meio do programa Sertão Novo. Ele deu o pontapé inicial nessa irrigação, com um programa muito avançado. Não só de fazer barragens, como é o caso da barragem Boqueirão de Parelhas, como é a barragem do Sertão Central, a Expedito Alves, mas também para incentivar imediatamente a irrigação. Nós fizemos um programa que mais ou menos é o seguinte: ninguém tinha a prática da irrigação, o investimento para comprar os equipamentos era caro e o agricultor não sabia certo manejá-lo, e foi distribuído kits de irrigação, motores, até pivô, que o agricultor ficava com ele e para pagar na produção quando houvesse. Isso foi um avanço tremendo para popularizar a irrigação. No setor de irrigação, instalou os primeiros 600 hectares de área irrigada do projeto Baixo Açu, às margens da barragem Armando Ribeiro Gonçalves, para a produção e exportação de frutas. Hoje você tem projeto de irrigação, Floresceram, que está empregando 10 mil pessoas, um só lugar, não só projeto. Quer dizer que isso deu certo. O Rio Grande do Norte é grande exportador de fruticultura e de outros produtos da agricultura. O passo inicial foi de Geraldo. Na habitação, concluiu obras do governo anterior e iniciou a construção de novos conjuntos habitacionais. O BNH tinha acabado e a gente começou a trabalhar com Caixa Econômica e conseguimos fazer alguns projetos importantes, terminar algumas coisas que estavam muita coisa que estava inconclusa do governo anterior, do governo Zé Agripino, e iniciar coisas novas. O projeto 30 de setembro, o Parque dos Coqueiros, aqui, e deixamos um estoque muito grande de terrenos. Né? Nós deixamos um estoque de área muito significativo. No setor de infraestrutura, foram asfaltados 185 quilômetros de rodovias e uma grande obra foi realizada, a duplicação da Ponte de Igapó. Com 610 metros de extensão, a estrutura ajudou no desenvolvimento do turismo no litoral norte e serviu, na época, para desafogar o trânsito da zona norte da cidade. A ponte fazia parte do projeto de construção do trecho da BR-101 entre Natal e Touros, pensado pelo arquiteto Jaime Lerner. Na época, o governador recomendou alterações no projeto para atender questões ambientais. Estava concebido num projeto em que era pouco considerada a presença de vila de pescador, de manguezal. O apelo da responsabilidade ambiental não era tão forte quanto é hoje. E foi Geraldo que, conversando com Jaime Lerner, redefiniu o eixo
reposicionou o eixo da rodovia, tirando da onde estava e recuando 2 quilômetros, 3 quilômetros, permitindo que ela tivesse hoje a posição que tem. E não fosse só uma estrada de interesse econômico, mas fosse também de interesse turístico e de preocupação com responsabilidade ambiental. O governo Geraldo Mello também se destacou na segurança pública, com forte incentivo às ações policiais. Na área da saúde, implantou o SUS, construiu hospitais, 3 hemocentros e o Centro de Reabilitação Infantil. Apesar dessas realizações, o governo enfrentou muitas dificuldades. Uma delas foi na educação, com greves e protestos de professores. Os conflitos com educadores eram constantes. Eu fiz na educação muito mais do que qualquer outro governador, depois de mim e antes de mim. Aos professores eu digo que aguardem até o final deste mês. Pois até o final deste mês, eles verão uma proposta do governo que eu tenho certeza que vai resgatar as suas aspirações. Agora, o que é que aconteceu? A minha queimação tem nada a ver com a minha obra educacional, nada. Aquilo ali é porque as forças de oposição que existiam naquele tempo precisavam de lutar contra mim. Nunca foi pacífica a relação do governo de Geraldo com os professores. E Geraldo, em alguns momentos, foi muito duro dentro da estratégia dele, que precisava preservar a autoridade de governador, essa coisa toda, mas cria desgaste sempre, né? A presidente do sindicato, Fátima Bezerra, em cima de uma Kombi, protestando contra o governo. Depois, o deputado Fernando Mineiro, em cima da Kombi. O Júnior Souto, que chegou a deputado, em cima de uma Kombi. A luta muito grande. Além disso, Geraldo Mello foi governador numa época de transição da ditadura para a democracia, com a definição de uma nova Constituição. Outras grandes dificuldades foram os planos econômicos fracassados do governo Sarney e o fechamento do Banderne no governo Collor. Com o governo Sarney, final do governo de Sarney, que era aquele tumulto muito grande, inflação lá em cima, sem recurso para nada, você pegava um dinheiro no outro dia, aquele dinheiro que você pegou já não valia quase nada, metade. Ele teve muitas dificuldades, tanto interna quanto externa. Bom, depois de Sarney, veio o vendaval Collor. Ele não apoiaram a candidatura de Collor. Isso provocou, evidentemente, uma retaliação por parte de Collor, né? E na mesma ocasião que enfrentavam uma seca muito grande, Collor mandava o recurso direto para a prefeitura e não passava pelo governo do Estado. Só para você ter uma ideia da pequena coisa, né? Depois, quando veio a eleição do sucessor de Geraldo, Geraldo não apoiou o candidato de Collor. E então ele retaliou de uma forma muito abrupta, muito dura, com a liquidação extrajudicial do Banderne. Fim do governo, Geraldo Mello fica afastado de cargos eletivos. Volta 4 anos depois como senador da República. Isso é o que você confere daqui a pouco. Nós voltamos já. Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu o iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco. E junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa PET.
Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Estamos de volta com o programa Personalidades com a biografia de Geraldo Melo, potiguar que fez história em Brasília. Foi eleito e reeleito vice-presidente do Senado e se destacou como orador e pacificador de conflitos entre os senadores. Na tribuna da Casa Legislativa, adotou posicionamentos neoliberais. Ao final do mandato, tentou voltar ao Senado, sem sucesso nas disputas eleitorais. Após 4 anos afastado de cargos públicos, Geraldo Melo foi eleito senador em 1994 pelo PSDB durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Leitor voraz e com grande bagagem intelectual, no primeiro discurso que fez no Senado, exaltou a cidadania e um sistema social-democrata. O Senado me deu grandes momentos, por exemplo, eu fazer um discurso em nome do Brasil, como primeiro orador de uma reunião de presidentes de senados de todo o mundo, na tribuna do Senado da França, no Palácio de Luxemburgo. Eu fiz. La parole est donc à Monsieur Geraldo José de Mello, vice-président du Sénat fédéral du Brésil, sur le thème qu'il a retenu de la représentation territoriale. Il va s'exprimer pendant 10 minutes. Monsieur Christian Poncelet, digníssimo presidente do Senado da República Francesa. Em 1997, Geraldo Melo foi eleito primeiro vice-presidente do Senado, ao lado do presidente senador Antônio Carlos Magalhães. Eu acho que Geraldo é um patrimônio que o Estado, infelizmente, abriu mão. Veja a habilidade do articulador. Ele, com um mandato, ele é vice-presidente do Senado Federal. E quem o apoiou? Antônio Carlos Magalhães. Você imagina o que é você ir para uma conversa com Antônio Carlos Magalhães e Antônio Carlos Magalhães defendê-lo para vice-presidente do Senado, né? Vê a habilidade política, a boa formação, o bom leitor, o bom redator que ele é. A ACM era tido como uma pessoa de temperamento difícil e, por isso, era comum que Geraldo Melo exercesse o papel de pacificador no cotidiano político do Senado. Nós tínhamos alguns senadores que eram muito difíceis. Antônio Carlos Magalhães era um deles. E eu me lembro que Geraldo, certa vez, interveio no sentido de evitar até uma agressão física entre Antônio Carlos Magalhães e eu não me lembro quem era o outro senador. Não sei se era Jader Barbalho, alguma coisa desse tipo. Mas ele sempre... Isso foi uma coisa muito marcante, porque Geraldo não é fisicamente alguém assim capaz de apartar uma briga, mas ele interveio e contornou uma situação. Em fevereiro de 1999, Geraldo assumiu novamente a vice-presidência do Senado, para um mandato de 2 anos. Como senador, ele foi titular de mais de 10 comissões, como a de Assuntos Econômicos, de Combate à Pobreza e de Desenvolvimento do Nordeste. No Senado, Geraldo adotou um posicionamento neoliberal em favor das privatizações feitas pelo governo federal. Também participou de vários debates sobre os principais temas de interesse nacional. Propus a esta casa algumas iniciativas que acho que representam uma contribuição concreta para reduzir o componente autoritário da relação do Estado com o cidadão, em que o Estado se sente, cada pessoa investida de poder, se sente instantaneamente também tocada por um sentimento de que deve olhar para o cidadão como o soberano olha para o súdito. E essa atitude, essa postura precisa terminar um dia.
Um dia. Que dia será esse? A que distância estamos dele? Não sei. Geraldo Mello terminou o mandato de senador em 2003. Depois disso, tentou voltar ao Senado nas campanhas de 2006 e 2018, mas não obteve êxito. Nessa última campanha que ele foi candidato, afastado da política há muito tempo, ele chegou em muitos municípios do estado e muitas pessoas da época vinham falar com ele de forma muito carinhosa, o que para ele e para nós como filhos é até um orgulho, porque saber que uma pessoa é como se ele tivesse deixado um legado. E por falar em campanhas políticas, nelas sempre acontecem fatos inesperados, interessantes, curiosos. Nas andanças de Geraldo Mello pelo interior do estado em busca de votos, isso não poderia ser diferente. São muitas as curiosidades na trajetória de Geraldo Mello, como uma que aconteceu em um comício em Pau dos Ferros. Decidimos votar em Vilma no segundo turno da eleição de 2006. Precisou montar um evento para ele anunciar publicamente, embora o Grande já soubesse, mas aí precisava ter um evento da primeira participação dele num evento de Vilma. E nós fomos para Pau dos Ferros. Estava lotado. Era uma multidão como eu vi poucas vezes. E quando nós chegamos, eu me lembro que eu conduzi o senador no palanque e eu achei que ele estava tremendo, sabe? E aí o que está acontecendo? Eu nunca tinha visto, nunca lhe vi assim, né? Mas eu vi que ele tinha percebido que nós éramos os únicos na multidão e no palanque que não estávamos vestidos de vermelho. Antes de Vilma falar, apresentar Geraldo Mello para o discurso. Aí ele entrou desse jeito. Só eu queria começar dizendo a você, Vilma, e a essa multidão, que eu vou votar em Geraldo Alckmin. Minha nossa, foi uma vaia bonita de se ouvir. Eu digo que eu vi passarem algumas coisas por cima do palanque, por dentro do palanque. E aí eu, pensando que ele ia começar o discurso, ele fez: eu vou repetir, Vilma. Eu não voto em Lula, eu voto em Geraldo Alckmin. A vaia já foi mais branda. Aí ele esperou menos tempo, mas aí disse: bom, Vilma, eu já disse a seu povo quais são as nossas divergências. Eu já disse ao seu povo o que nos separa. Agora eu vou lhe dizer e dizer a seu povo o que nos une, Vilma. Vou dizer a você e a seu povo por que nós estamos aqui, por que é que eu estou aqui e por que é que eu vou votar em você. Aí entrou assim: Vilma, eu lhe vi menina. Aí daí para frente eu não preciso dizer nada, ele fez um dos maiores comícios da vida dele. Aos 85 anos, Geraldo Mello vive cercado pelo carinho da família. Ele mantém contatos com a classe política e empresarial do estado e não descarta novos desafios na vida pública. Geraldo é casado com a ex-prefeita de Ceará-Mirim, Adinólia Mello, há 60 anos. Da união, nasceram 5 filhos. A única filha mulher do casal destaca a honestidade do pai, conhecido como um político de mãos limpas. Ele nos orgulha muito por essa capacidade de superação que ele tem. Ele é um homem extremamente inteligente e papai até hoje tem uma cabeça invejável. Aos 85 anos, Geraldo Mello continua atento às novas tecnologias e atualidades do cotidiano. Mantém constante diálogo com a classe política e empresarial e diz que está apto a fazer tudo o que a idade permitir. Adenauer assumiu a presidência do governo alemão pela segunda vez com 90 anos. O que é importante é saber se o meu juízo vai ficar aqui. Se ele ficar, eu não tenho por que achar que
eu sou velho, eu tenho que ir. Não tem porquê. Eu não vou fazer as coisas que não são próprias. Por exemplo, eu não sou candidato a ser titular da seleção brasileira de futebol, né? Porque eu não tenho fôlego para isso. Então, há coisas que um cara da minha idade não se mete a fazer, porque não dá, não tem como fazer. Claro. Agora, aquilo que é possível a um homem da minha idade fazer, se estiver lúcido, eu não tenho por que ter medo de fazer. Uma história de coragem e obstinação, de quem soube planejar e atingir objetivos, de quem teve a habilidade de dialogar com os mais diversos grupos políticos, de quem chegou ao poder e escreveu capítulos fundamentais na história do Rio Grande do Norte.